2022. Nós vamos ter o quê? O primeiro censo realizado, que é o censo que vai mostrar que 70% da população brasileira era de africanos e descendentes. Ou seja, a colônia, o império, percebeu que trouxe uma parte da África para cá. E aí vamos fazer o quê? Política para embranquecer. Vamos voltar esse mapa, que ele é importante. Quando eu olho esse mapa, eu vejo o quê? Olhe bem para ele. Os grandes estados com grandes populações africanas. Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo. Estados que se enriqueceram com a escravidão. Isso é enriquecimento. Isso aí foi um censo oficial. Então, esse dado, o Brasil só não mostra, mas ele está disponível aí. Lei Saraiva-Cotegipe. Ela é de 1885, 137 anos. Política de Estado, exclusão formalizada na política e na representação do povo. Por quê? Imposição para analfabetos não votarem. Ora, se tinha proibição para estudar, lógico que vai ser analfabeto. Então, era proibição para estudar, proibição para votar, para não ter um lugar. Olha só, esse ano passado para cá, é que as mulheres tiveram, as políticas, as candidaturas negras tiveram um apoiozinho. Quantos anos? Meu Deus do céu! Mais de 100 anos para ter um apoio em candidatura. A Lei Áurea, que estamos agora, né, daqui a uns dias, 134 anos, o que é que ela nos diz? Ela nos diz que nunca tivemos uma lei tão curta no Brasil. O artigo 1, que declara extinta a escravidão, e uma outra que revoga-se as disposições contrárias. Nunca, não temos nenhuma lei tão simples para um sistema que sobreviveu no Brasil 4 séculos. Olha a negligência. Então, na verdade, a gente tem o quê? Uma política de Estado que oficializa o quê? O racismo sistêmico. Esse é o grande dano. O racismo sistêmico que hoje, na nação brasileira, começa a ter um certo lugar. Começa. Lei da vadiagem, 1890, violência institucionalizada. Então, é oficial matar. Política de Estado, oficialização e naturalização do Estado policial e do extermínio da população negra. Não precisamos falar disso, né? É só ver as notícias diárias. Quem é que é morto? Quem é a mulher que é morta na favela? Quem é o rapaz que é morto de bobeira, passando pela rua? Quem é a criança que é morta? Nós temos 7 constituições, com exceção de 1988, a última, todas eugênicas. Conteúdos eugênicos, conteúdos racistas, discriminatórios, excludentes. A palavra geografia vai aparecer na Constituição de 1946, pela primeira vez. E a palavra quilombo, que estamos aqui há 5 séculos, só vai aparecer na última Constituição. Olha só que coisa. Só em 1988 é que a palavra quilombo vai aparecer. Ou seja, o Brasil oficial não quis deixar nenhuma marca da presença africana para não lhe inserir de maneira oficial. Por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, que é de 2010, ele vai ocorrer depois de o quê? De 124 anos. Olha só, o Estatuto da Igualdade Racial. 124 anos depois da Lei Áurea ser assinada. Isso mostra o Brasil, essa nação que vivemos, né? Não estamos falando aqui de conversa especulada, estamos falando de dados, de informação com registro. Então, o que é que o Brasil vive? Vamos olhar esses mapas. Então, quando eu olho para esse mapa aqui, eu olho esse mapa do Brasil preto e branco, como eu olho para o Brasil aqui em uma imagem de satélite falsa cor, onde eu vejo à noite os pontos luminosos. E aí eu vejo o módulo seguinte, o quê? O Brasil está com uma nuvem. E a terceira, o Brasil míope. O Brasil vive uma miopia secular. Uma miopia secular que paralisa a sua evolução enquanto uma nação com uma perspectiva mais democrática, com a perspectiva de resolver a democracia incompleta que vivemos. E aí alguns pontos são importantes de serem lembrados.
nesse Brasil contemporâneo em conflito com a miopia secular. Aqui está aquela imagem que eu acabei de mostrar para vocês. O que é a miopia? É a capacidade de não enxergar com clareza, né? Isso é a questão do miopia. Eu não vejo com clareza, eu não vejo os contornos, eu não vejo a silhueta, certo? E aí nós temos pelo menos 6 pontos básicos, que é o Brasil não quer olhar para trás para ver a escravidão, não quer olhar que a população brasileira é de muitos e não somos minoria, ela não quer olhar que o território, quanto mais ele é discriminado, eu vou ter mais conflito, que a questão da representação na política é só uma questão de tempo, isso vai mudar, mas mesmo assim tem que escamotear. Quando o Salvador vai ter um prefeito, uma prefeita negra? Quando a cidade do Rio de Janeiro vai ter outros? Quando a cidade de São Paulo, Maceió, Belém, Fortaleza, Brasília? A questão da polícia precisa ver, porque isso é uma cultura, precisa ter um curso como esse dentro da polícia. Necessário. E a mídia? Se a mídia também não for trabalhada, aí como é que a gente vai mexer nos estereótipos, né? Nós temos aqui, então, 2 Brasis. O Brasil do agora, com a distribuição da sua população, e o Brasil com as grandes regiões geoeconômicas, né? O Brasil com as regiões geoeconômicas, e esse Brasil mostra aqui o que é, que existe uma relação entre o Brasil colonial e o Brasil do agora. Então, tem um Brasil que se cristalizou no tempo, né? O Brasil não quer crescer, não quer evoluir, quer se manter naquela estruturazinha velha colonial de todos os tempos. Essa é a encruzilhada da nação. O Brasil está numa encruzilhada entre o seu passado e a possibilidade de futuro que ela possa ter. Para isso, ele tem que viver o presente. Tem um autor da geografia que eu gosto muito, Rui Moreira, ele diz o seguinte, que a geografia, no fundo, se tornou uma arma sofisticada de controle do espaço. É isso que o Brasil faz. Controla o espaço, controla a educação, controla a mídia, controla o processo produtivo e, com isso, ele garante a sobrevivência do sistema. Um deles é a terra. Nós temos dois conceitos aí que se conflituam, terra e território. No pensamento social dominante, a terra dos negros não é aqui, a mesma deve ser na África, em qualquer lugar bem longe daqui. Por isso que os caras, né, lá na Câmara, no Senado, não querem ver falar em terra de quilombo. E aí, por quê? Porque isso é conflitante. Olha a terra dos povos originários, é conflitante. Qual é o fundo de medo? Que os negros se tornem proprietários, que as negras se tornem proprietárias. E aí o quê? Por quê? Porque na mentalidade do Brasil colonial, quem tem terra tem poder. E aí não está no script, os negros, as negras têm poder. Entrar na Câmara e ver uma comunidade de deputados e deputadas de matriz africana, não é umzinho, outro pontual. Esse é o medo. De entrar no Itamaraty e ver vários embaixadores, embaixadores, mudar o script. Esse é o medo. Então, nós vivemos no Brasil com medo. E o ordenamento do território? Podemos deixar de falar disso aqui, né? Um país desorganizado, precário. É um momento histórico da gente. Covid, nada. Precário, inconsistente, segregador. Pouca abordagem estatística, geográfica. Políticas pontuais e cosméticas na governança territorial. Pouca regulação. Por exemplo, as minorias do Estado real, segregador, e que naturaliza a violência, são, na verdade, as maiorias. As mulheres são minoria? A população afro-brasileira é minoria? Não. Então, o sistema cria artifícios para que a gente pense que somos menores, que somos poucos. Olha os mapas aqui. Os mapas nos ajudam a desmistificar. Olha só, eu tenho aqui população preta, aqui na minha esquerda, e do meu lado direito eu tenho a população preta e parda. Olha só, o Brasil se torna um gigante. A população preta e parda, o Brasil se torna um gigante. Então,
Se a população preta e parda tem informação da sua força, a gente pode mudar um texto como esse. Continuamos assistindo uma ditadura da informação para os Brasis invisíveis atualmente não serem vistos. Esse contexto de controle imperial de um seleto grupo que acham que tem poderes ilimitados e são donos do país é uma das maiores expressões da nossa democracia incompleta. O projeto Geoafro escreveu isso no ano passado, em um dos nossos trabalhos. O que a gente vive no momento atual é o seguinte, é uma geopolítica global, onde alguns países vão ser governados e outros vão governar. Nós estamos em risco. Por exemplo, quando o Brasil mexe lá no Instituto de Pesquisas Espaciais, no INPE, e vê dado de desmatamento de satélites de outros países, eu estou mexendo com a minha soberania. Eu estou dando descrédito ao quê? Ao dado nacional. Quando um país manipula, atrasa a realização de um censo, o que é que eu estou? Em um país continental, um último censo teve 10 anos, então o que acontece? Eu estou atrasando a produção de dados que vão me ajudar à governança, que vão me ajudar a ser mais assertivo no que nas políticas territoriais e, sobretudo, as políticas reparatórias. Então, nós vemos esse momento do ciberespaço. Todo mundo, olha essa aula aqui. Essa aula, daqui a um tempo, ela tem mais alcance. Alguns alunos podem não ser aqui de Brasília. Minhas turmas no UNB é do Brasil, mudou o paradigma. Não é aula presencial de turma do DF e do entorno. É gente de todos os lugares do Brasil. É uma coisa fantástica. Isso é o quê? É um novo momento. Do ponto de vista geográfico, nós hoje temos um outro paradigma, que é o rastreamento. Esse é o paradigma. Nós somos filmados no celular dos rastreios, a gente sabe onde é que está. Esse é o paradigma do deslocamento, não é a coordenada XY+. O conceito está mudando. E aí a gente pergunta aqui, né? Traz essa pergunta. Qual é a agenda da academia? Sou da academia. Eu estou perguntando para mim, meus pares, e para o professorado também, do Brasil para um outro projeto de nação. E aí eu pergunto mais para a geografia, como a geografia do país mais africano do mundo, fora da África, pode colaborar para uma nova governança territorial. Para um Brasil menos conflitante. É isso que a gente tem que se perguntar. Nós estamos à beira de uma eleição, à beira de um novo governo assumir, daqui a pouco vão começar a panfletagem, e aí? Como é que a gente vai se situar? Algumas lembranças. Governança e ordenamento do território, a gente não pode perder que política de Estado são políticas duradouras, políticas de governo são políticas cosméticas. Elas ficam um tempo. São políticas pontuais, políticas de Estado são o quê? Pode ir para a Constituição e... Por que a Fundação Cultural Palmares está lá? Porque ela está na Constituição, é política de Estado. A CEPIR, Secretaria da Promoção da Igualdade Racial, foi um decreto, então foi política de um governo. Primeiro governo que veio, tu tirou, virou hoje o quê? Uma salinha pequena dentro de um ministério novo. Acabou. Por quê? Porque não era política de Estado. Então precisamos estar atentos nisso, garantir política de Estado, porque a política de governo são momentâneas. E aí algumas pistas para todos nós, né? O Brasil municipal. Nós temos 5.570 municípios e eu diria que cada município é uma porta para a gente mexer nesse Brasil de racismo estrutural. A raiz do racismo estrutural está no município. Se eu consigo mexer na escola municipal, se eu consigo mexer em uma estrutura de ordenamento do territorial do município, a gente pode criar outra perspectiva de ordenamento para o Brasil. Então, a gente precisa olhar para o município. Não podemos esquecer que tivemos prefeituras novas, assumiram no ano 2000, né? Cadê essas prefeituras? Cadê essas prefeitas? Cadê as prefeituras negras? Nós temos uma prefeitura calunga, quilombola, aqui em Cavalcante. Próxima eleição, quantas prefeituras quilombolas nós vamos ter? Só uma no mapa do Brasil? É pouco. Olha só essa imagem. Aqui mostra o seguinte, municípios brasileiros de população preta do censo passado. Então, eu tenho o quê? Salvador de Bahia, São Paulo, são cidades pretas, né? Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. É a quinta cidade mais preta do Brasil. Olha que fantástico. Então, um curso como esse é super pertinente, porque Brasília tem um destaque na população preta do Brasil, como tem um destaque na população parda do Brasil.
está aqui. Então, é extremamente pertinente. Nós estamos trabalhando com uma unidade política do país que precisa de curso dessa natureza. E aí a gente tem que olhar aquele mapa que eu mostrei mais à frente, que é o Brasil que enriqueceu com o sistema escravocrata. E aí alguns estados merecem atenção. O Maranhão, o Ceará, o Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui embaixo tem Rio Grande do Sul. Precisamos começar a criar um certo retorno desses estados que se enriqueceram com a escravidão, com o trabalho afro-brasileiro e africano, e dar uma contribuição mais assertiva, mais direcionada nos seus estados. E a gente mostra aqui o quê? Aonde tiveram trabalhos do Brasil colonial, região geoeconômica, tem quilombo contemporâneo, que não são poucos. Então, os grandes estados que têm concentração de quilombos precisa ter também uma política direcionada para esse registro que é histórico. Ou seja, a história brasileira precisa estar mais presente de forma incisiva nesse Brasil atual para mostrar que o contemporâneo, para ele ser alterado, precisa olhar para trás e contemplar essa história negada, essa geografia negada. O que é que eu estou mostrando aqui? O 20 de novembro é uma única data nacional ligada à população preta e parda, vamos assim dizer. Essa é uma lei do governo Dilma, 2011. De uma maneira geral, uma parte do Brasil adere e outra parte não adere. Está no Senado um projeto para todo o Brasil parar no dia 20. Bem, então o quê? Dos 5.500 municípios, apenas 540 param. Olha só, isso mostra o quê? O racismo estrutural. O racismo institucional, quando a gente fala disso, né? Esse método do Brasil precisa mudar. Nós vamos fazer um censo esse ano, daqui a pouco vai bater em nossa porta. É um modelo que data de 1872, com pequenos ajustes. Então, nós vamos ter um censo que é um modelo, um método de mensurar imperial. Precisamos começar a pensar, o IBGE se flexibilizar, para fazer um censo alternativo que contemple as realidades mais próximas dessa população parda que a nação brasileira virou e que, na verdade, traz mais conflito do que solução. Por que isso tudo é importante? Porque já existem estudos, né, que mostram que a gente tem o quê? Alguns estados que a população banto é mais presente, dos traços banto, Jeje, Nagô, Congo, Kikongo, Umbundo. O professor Ieda Castro fez um trabalho fantástico sobre isso, as línguas africanas presentes. Olha esse jeitão meu de falar. Tem um monte de língua africana aqui, presente. Por isso que o nosso brasileiro é português do Brasil. Não tem nenhum português igual a esse, porque tem línguas africanas, tem língua de povos tradicionais. Então, precisamos ver isso, essa questão, para poder mexer lá no 20 de novembro e os estados assumirem mais. Outra coisa importante é a gente mexer no processo educacional, né? Então, quando eu vejo um sumário como esse, onde a África é o último dos continentes a ser estudado, eu vejo e entendo por que a Lei 10.639 não é implementada na educação oficial. É para manter a deseducação, é para manter o projeto político ambicioso de controle da maioria da população emburrecida sobre questões da África. Educação quilombola, por exemplo, cadê a SECADI? Foi extinta no MEC, escanteada na governança ministerial. Extinção da consciência quilombola, isso aí que eles estão querendo. Entrar no quilombo e desestruturar, e não ter educação. Vão aí, vou dar uma sugestão para vocês. Quando der, vão ali na rodoviária, perto aí da biblioteca, e vejam se acham um atlas. Esse atlas aqui é vendido lá, ou outros. Quando você abre a parte de África, assim, tem o quê? Vegetação, bichos, macacos, gorila. Onde está o povo? Onde está a gente? Então, é o racismo que é ensinado de maneira oficial. O racismo é aprendido, ninguém nasce com essa onda.
Essa onda é implementada em nós para virarmos seres conflitantes. Ou seja, o que a gente está colocando aqui para vocês é que a gente comece a pensar em política de Estado afro-brasileira para o Brasil. Nós estamos pertinho disso. Se você, professor, professora, técnico, técnica que está aqui, se tiver oportunidade, traga para as plataformas algo que contemple políticas de Estado afro-brasileiro. E aí o Brasil africano ele pode passar a ser visto, pode passar a ser honrado, pode passar a ter um lugar, que esse é o tripé básico da nação brasileira escondida. E aí, com isso, a gente pode mexer na energia ancestral. Os nossos antepassados, os nossos ancestrais ficarem mais felizes, porque a energia ancestral ela é forte. O Brasil, a negação da sua ancestralidade, né? A gente só pode mexer na ancestralidade se pode mexer nesse tripé. Bem, esse é um papo em torno dessa temática maior para vocês perceberem a dimensão do que vocês têm que trabalhar, não só nesse conteúdo de hoje, mas, sobretudo, ao longo do que vem pela frente com os outros colegas que vão trabalhar com vocês. Certo? São agora, deixa eu ver o horário, 9h40, eu vou mostrar mais umas coisinhas aqui e vou abrir aí, se alguém tiver alguma coisa para falar, alguma questão para a gente trocar, vão se posicionando aí, que eu vou mostrar mais algumas coisas para vocês aqui, aproveitar que a tela está aberta. Então, eu vou minorar aqui, vou abrir aqui. Aqui nesse link que eu já dei para vocês, tem um artigo de apoio, tá? Essa fala que eu acabei de ter, uma parte grande dela está nesse artigo aqui, A Geografia Afro-Brasileira, o Estado de Mentalidade Colonial e a Governança Racista. Ele está publicado no Boletim Paulista de Geografia, é uma revista só sobre geografias e relações étnico-raciais, e aí vocês dão uma olhada, o link está aí para vocês, mas eu estou botando aqui no chat de qualquer forma, mas ele está lá naquele botãozinho lá que a gente criou para essa turma. Deixa eu ver. Ok, Juliana, vi aqui o seu recado. A gente faz uma pausa 10 horas, tá? Tá anotado aqui, ó. Certinho? Vamos ver. O que mais? Eu estou falando, então, aqui que tem esse artigo de apoio. Aqui tem uma bibliografia também que eu botei. São vários textos, referências que estão já em portais, estão em revista. Vocês procuram sempre para poder enriquecer a turma. Então, tem uma lista de referências bibliográficas para a turma. E nós estamos aqui no projeto GeoAfro, nós estamos com uma promoção nesse mês de maio, que é pela falsa abolição. Nós estamos com 3 publicações aqui em promoção para professores, e a gente abriu isso aqui para essa turma, um livro Quilombo, um Atlas África Brasil e um material didático Brasil Africano. Se alguém quiser aqui, eu vou pedir que Leandro bote aí no chat o seu e-mail, e bote no chat também o e-mail lá do Secretaria SIGA. Se alguém tiver interesse, clica aqui, tem tudo, mas aí é bom se identificar que é da turma, que aí ele vai fazer lá como pode cuidar mais da turma. É isso, nós estamos aqui nessa aula de hoje, virtual, importante, essa aula hoje no dia 7, o Brasil Africano, algumas referências do século XVI ao século XXI, a cartografia para a educação, e a gente vai abrir agora um pouco aí para ver se tem alguma questão e a gente conversar um pouco mais. Nunca esgota esse assunto, é assunto para meses de conversa. A gente está só destampando uma panela para a gente ver o tamanho, né, do que está na nossa frente, não está só na minha, está de cada um de nós, né? A gente está, na verdade, trazendo o melhor que a gente pode, esse Brasil que não tem oportunidade de ser tratado na nação brasileira. E isso é responsabilidade de todos nós, não é de um nem de dois, mas de todos nós, e é por isso que eu sinto que por isso que eu estou aqui nesse curso, pela responsabilização e pela possibilidade de que as alterações ocorram, e essas alterações são coletivas, não são individuais.
Se alguém quiser dar uma palavra, se coloque aí, porque daqui a pouco a professora Juliana já sinalizou aqui. Ela vai parar para um refresco, tomar uma água. O silêncio é maravilhoso, pode dizer que todo mundo entendeu. O silêncio também é suspeito. O silêncio pode dizer também que, sei lá, né? O silêncio fala. Para mim, o silêncio fala. Professor? Diga aí. Só fazer alguns comentários, né, a partir da sua exposição, né? Sou Ed Carlos, professor de História da Secretaria de Educação, atuo no 10001 do Paranoá. E quando você traz esses dados, né, muita informação, e semana que vem nós temos aí, né, o 13 de maio, né, então a gente pode perceber aí que a escravização aí dos povos africanos, né, foi a base aí da economia brasileira por mais de 350 anos, né, e após a assinatura da Lei Áurea, né, após 134 anos aí dessa assinatura da Lei Áurea, nós podemos perceber que nós negros não temos nada para comemorar, né, essa suposta abolição da escravização não foi capaz de garantir a inserção efetiva da população negra na sociedade brasileira. Então, isso é fato, né? Então, nós estamos aí num país extremamente racista, e aí, mais uma vez, a gente vê a importância de ousarmos mesmo em tentar aplicar no nosso âmbito escolar a Lei 10.639, né? Porque a gente sabe que o fato da lei existir não quer dizer que ela seja aplicada. Isso é fato, a gente tem que compreender isso, e não sei os colegas e as colegas aqui que atuam na educação, mas muitas vezes nós nos sentimos sozinhos nessa aplicabilidade nas escolas que nós atuamos, né? Porque é uma resistência cotidiana e diária ao tentar implementar a lei nas escolas. Então, o que a gente percebe é as políticas públicas, né, de ações afirmativas são necessárias para lutarmos aí contra essa falta de oportunidades, a pobreza endêmica, né, o racismo, a necropolítica que afeta grande parte, maior parte, na verdade, da população negra, né? Então, continuar nessa resistência, nessa luta contra todas essas formas de opressões. Gratidão aí pelas exposições que você trouxe para nós. Meu caro professor, dedicá-lo importante, porque você estava falando aí, eu estava pensando aqui, dar aula no Paranoá é fantástico, porque você entra na sala de aula, a base do Paranoá é africana. São os trabalhadores que construíram ali a barragem. São os trabalhadores que ocuparam a casa do engenheiro para poder dizer ter um lugar, porque não tinha um lugar. Então, o Paranoá antigo, na verdade, era o Paranoá oficial da turma da engenharia. Eu acho o Paranoá extremamente africano. Acho. Vai lá sábado de manhã, todo mundo na rua, cachorro, gato, esgoto, e a onda, e tá melhorzinho, mas assim, a energia é isso. Os terreiros em volta. Acho o Paranoá com muita identidade, bons artesãos, boas artesãs. Isso tudo é tradição, entendeu? E eu acho que, professor, você está em um lugar que tem que pegar sua criatividade. Tem um apoio de um material ou outro, mas botar os meninos para falar, as meninas para falar, os meninos para dançar, as meninas para dançar lá e ver o que acontece. Botar umas histórias de família, olhar para trás, quem era meu avô, quem era minha avó, quem era meu tio, quem fala dele aqui. Pá. Ver o que acontece. É diferente de quem está em outras partes do DF. Nesse sentido, você é um privilegiado. Certo? Já que estamos no Paranoá, professor, vamos continuar no Paranoá, Itapuã, Paranoá Parque agora. Excelente. Itapuã é uma extensão. Pode falar, professora. Eu sou companheira de Carlos, a gente está na mesma casa, só em cômodos diferentes. E eu também trabalho na mesma escola que ele. Né? Eu sou filha do Paranoá desde a época da Vila Paranoá,
né, dos barracos de madeira, da ocupação, que a gente gosta de falar ocupação e não invasão, são termos diferentes. Então, eu vi o Itapuã, né, crescer, eu vi a floresta de Pinheiro ser arrancada e agora ter o Paraná Park. E a gente está num momento bem crítico, assim, né, porque eu trabalho com a questão racial já há algum tempo. Peguei uma aula com o senhor, a primeira vez que eu tive aula com o senhor foi na especialização em História da África, que teve na UNB. E aí foi quando eu comecei a ter noção, né, eu era só pedagoga, agora eu sou pedagoga e historiadora, então o conhecimento ampliou. Né, e a gente vem sofrendo, a gente vem percebendo esse processo de ocupação dessa região. E a gente sabe que a maioria dos estudantes do Itapuã são negros. Né, trabalhei com a questão racial por muito tempo, mas por ser um processo também muito dolorido, eu acabei também indo mais para a questão da deficiência visual. E aí, quando eu entrei nesse mundo da deficiência visual, a primeira estudante que eu pego é um estudante negro, cego e pobre. Então, eu só juntei mais uma interseccionalidade na minha vida. Então, agora eu tenho que lidar, além das deficiências, eu tenho que lidar com a questão racial também. Porque o tempo inteiro eles são parados, o tempo inteiro eles são abordados pela violência policial. Semana passada, na nossa escola, a gente teve um estudante que peitou a polícia, ele foi preso por desacato, ele foi levado num camburão, de carro teve que acompanhar até a DCA, e já era a terceira vez que ele era pego, que ele foi para a DCA por desacato. Menino que trabalha, menino que faz estágio, menino que só tira notas boas. Mas ele está num processo tão de dizer assim, eu não aguento mais separado. Meu aluno cego fala para mim, Cristiana, eu vou mudar meu nome. Agora vai ser Vagabundo Laurindo da Silva. Vagabundo Laurindo da Silva. Porque ele disse que a polícia só o aborda dessa forma. Ontem a gente estava assistindo o DFTV e nós vimos o que está acontecendo na estrutural. Então, os nossos estudantes, com esse processo de militarização, eles estão tendo a identidade totalmente deturpada. Estão sendo obrigados, muitos, a cortar o seu cabelo, né, a não reconhecer a questão da afrodescendência, né, é uma negação. Então, a gente faz todo esse trabalho de formiguinha, enquanto pedagoga, desde as séries iniciais, desde a educação infantil, para poder valorizar o processo identitário, a ancestralidade, o autorreconhecimento, saber de onde eles vieram, para onde eles vão, quais são as escolhas, para quando chegar um processo, uma medida de governo, e fazer com que essa militarização ela se espalhe dessa forma, de forma tão agressiva. Né? A gente percebe essa agressividade dentro do contexto escolar e como muitos estão revoltados. Alguns pedem transferência de escola, a partir da escola que militariza, eles pedem transferência para outro, e eles vão tentando fugir, mas a violência policial, ela está na nossa cidade, ela está presente. Então, era isso, assim. Acho que um material fantástico aí, professora, você traz, vocês dois, na verdade. Eu penso que esse entendimento de que uma escola militarizada faz parte de um projeto maior, eu acho que essa é a grande sacação, para a gente não ficar na aparência e na essência. É um projeto de descaracterizar a matriz africana e aí, com isso, eu legitimo, eu tenho aliados. Para quê? Eu tenho aliados para o extermínio. Não podemos esquecer que o projeto do Pardo foi um projeto do grande reino de Portugal, no seu processo de dominação na África, lá no Golfo da Guiné, na ilha de São Tomé. Professora Selma, outros professores, vão ter vários, né? Me veio agora o nome dela, mas tem vários, talvez até a própria professora Juliana, vão tratar desse assunto. A importância da ilha de São Tomé, que lá é o coração, é a matriz básica desse modelo do Pardo. É lá que os portugueses, dominadores, percebem que precisava criar um aliado dentro da comunidade. E aí começa o estupro da mulher africana, para ter o pardo, a parda, que era o quê? Um híbrido, que tinha algumas regalias junto à coroa e era, ao mesmo tempo, também discriminado. E aí ele, claro, ninguém quer ser rejeitado, mas qualquer migalha, diante do rejeito, eu aceito. Então, esse projeto do pardo foi o projeto que fez com que a Ilha de São Tomé, durante um tempo, se mantivesse. Mas os quilombos se organizaram e destruíram a calmaria. E aí, todo esse case, esse kit, veio para a Bahia e para Pernambuco. Tudo, as ferragens, tudo. Lógico que foi um sucesso na Bahia, lógico que foi um sucesso em Pernambuco.
E nós estamos aqui, Casa Grande Senzala ainda. O modelo é esse. O modelo Casa Grande Senzala está na grande cidade, a periferia, a exclusão da população. Bom dia. Eu sou o Vitor, eu sou morador de Ceilândia e vou trazer uma perspectiva mais diferente, que eu sou estudante de psicologia no UniCeub. Aí eu sou o representante de turma e sou o único aluno negro do meu semestre. Então, quando eu tento trazer algumas reflexões raciais, tanto para a coordenação como para a aula, tem aquele tipo de silenciamento, desconhecimento sobre o tema. Então, é muito complicado trazer perspectivas para instituições privadas universitárias, porque, comparado à Universidade de Brasília, à UNB, tem coletivos, tem um movimento. Agora, dentro da universidade, não tem quem lute ou quem enxergue esse tipo de vivência. Seria mais esse meu comentário. Muito obrigado. O seu microfone está mutado. Professor, seu microfone está mutado. Aí, pronto. Uma turma começou a trabalhar aqui do lado, agora deu uma calmaria e eu mutei, né? Mas, Vitor, muito importante sua fala, porque é o seguinte, tem um projeto também que está em curso, que é a privatização da educação como um todo. A escola pública teria seus dias contados, a universidade pública teria seus dias contados. Esse projeto mais ambicioso não está em curso porque estourou a boca do balão aí, você viu aí a mutreita aí, os escândalos. O MEC nunca teve tanto ministro, tanto levanta e sai, tanta rotatividade na cadeira. Não dá para improvisar no Ministério da Educação. Estamos diante de um ministério que convive com improvisos. Então, você, como eu falei antes, Vitor, é esse entendimento maior. Você, como cidadão, se entendeu, eu estou dentro de um contexto do qual o grão de arroz que eu faço parte, que é uma sala de aula, que é um curso onde essa exclusão se materializa, está dentro de um projeto maior, que é ninguém ter essa informação. A universidade pública está aí, mas com muita dificuldade. A UNB está com suas dificuldades. Tem outras públicas em risco. O FRJ está passando mal lá, a reitora lá. Se não fizer parcerias, por quê? Porque tem toda uma política para desestruturar as universidades públicas. Eu diria para você que é um caminho a ser construído. O Vitor é o Vitor. O Vitor, em primeiro lugar, obter aliados. É o Vitor mas quem? É uma pessoa, duas? Se for duas, já está melhor, Vitor. Se for três, melhor. Se for quatro, daqui a pouco é 5, 6, 7. Esse curso, você está aqui agora. Depois você não vai dizer esse curso como é para outros. Nenhum de vocês. Mas você pode dizer, quando tiver um outro curso parecido desse por aí, ou que a Juliana, a equipe faça, vai fazer esse curso. Para mim, conta a tua experiência. Foi muito bom, me semeou. Isso. Ah, me conta o curso como é. Vai lá e faz. Constrói um caminho contigo de ter aliados e aliadas na sua caminhada. A psicologia não olha para a questão étnico-racial, porque tem que olhar para ela mesmo. É como os médicos, a medicina. Quantos médicos negros tem? Eu estou com uma foto que eu fiz em Salvador, isso é muito interessante, uma foto em Salvador, uma faculdade de medicina, todas as formandas, devia ter umas 40, a maior parte mulher, umas 40 pessoas, não tem entre 30 e 40, porque é uma foto longilínea, só tem uma moça afro-brasileira. Então, quer dizer, isso choca um pouco em uma cidade africana. Em uma cidade africana, como é isso? Uma gota passa. Então,
Esse modelo da gota, eu fui uma gota. Fui uma gota na graduação, fui uma gota no mestrado, fui uma gota no doutorado, fui uma gota no pós-doutorado. Sempre eu olhava ao meu lado. E aí, tem que se conectar com a função. Eu estou aqui para quê? Por quê? Ver, eu estou aqui para quê? Por quê? A meta e seguir em frente. Não é qualquer cara feia que vai tirar do meu caminho. Não é qualquer puxada de tapete ou negação ou reprovação que vai dizer que eu não mantenho o eixo. Então, quem convive com preconceito estrutural, que não é só aqui, qualquer parte do mundo você vai sentir isso. Tem que estar centrado, eu estou aqui por quê? Aí tem que botar a cidadania mais larga, para poder você se inserir não só como alguém que está ali. Não, eu faço parte de um conjunto maior. Quantos Vitor estão por aí sentindo a mesma coisa que você? Quantos? Quantos dupla aí, de professores no Paranoá, estão com a mesma situação e tem que lidar diariamente com o conflito e se fortalecer com questões problema, mas também se fortalece com as questões de soluções que aparecem. Não tem só notícia ruim. Tem notícias boas também. Olha esse menino que afronta uma polícia. Pô, é um guerreiro. Já é um herói. Não vai ser qualquer um. Pode ficar preso um tempo, mas a cabeça está lá trabalhando. Ele só precisa de apoio. Já é um guerreiro. Já é um vitorioso. Afrontar um menino. Essas histórias precisam, não para estimular, mas dizer que nós temos também uma tolerância. O sofrimento tem uma tolerância. Somos humanos. Em primeiro lugar é isso. Seres humanos iguais. A matriz é a mesma. Todos nós somos africanos. Todos mundiais. Africanos e africanas. Queiramos ou não, nossa essência maior é africana, do continente africano. Só isso já nos daria um passaporte para sermos tratados de outra forma. Mas a construção do pensamento, das ciências, das técnicas, foi muito eficaz e está aí ainda para não dar espaço. Não dar espaço para Tumbucutu, não dar espaço para os conhecimentos da África e da Ásia, que eram revolucionários. Pelo contrário, a Europa moderna vampirizou tudo e nós estamos vendo aí ainda os desdobramentos. Já são 10 horas em ponto. Eu pergunto à professora Juliana se é isso. 20, quanto tempo você quer pegar, dar um informe para a turma, e aí a gente volta dentro do tempo que ela definir. Ela é a coordenadora, ela é, enfim, ela que comanda aqui, enfim, as regras do trabalho. Né? Eu sempre gosto de obedecer às regras da casa. Se uma casa sem regras é uma coisa ruim, como funciona, como fazer, isso é algo simples, mas eu acho importante obedecer. Juliana, a palavra está contigo. Professora Juliana. Obrigada, professor. Todos me ouvem? Sim. Tá. Estou sem fôlego aqui e muito emocionada com a sua apresentação. É uma contribuição inestimável, é um momento único, né? Ele não vai se repetir. Mesmo que façamos outros cursos, isso não vai acontecer. Essa sinergia, essa interação, e o nosso objetivo está sendo alcançado, que é justamente dar força para as pessoas continuarem nessa luta da implementação da Lei 10.639 e todo o trabalho que cada um exerce, né, dentro ou fora de sala de aula. Algumas perguntas aqui no nosso chat em relação ao material que o senhor disponibilizou para a gente. Pelo que eu entendi, eles estão na plataforma da GeoAfro? Correto? Isso, eu dei o link para eles já linkarem aí, está na plataforma, como eu te falei. A gente fez um bannerzinho para o curso, e nesse banner está lá
está lá a mandala que a gente falou, está lá a lista da bibliografia, está lá o texto da fala que foi feita há pouco, um texto base, entendeu? Quiser estudar, quiser ler, que não é o texto que está na apostila que você montou, é um texto mais recente, ele é do ano passado. E está lá também uma promoção que a gente está fazendo de material didático, da nossa produção de Geoafro. Está lá, se alguém se interessar, eu quero comprar uns mapas que foram mostrados aqui para trabalhar lá. Pô, essa é a hora, é uma promoção. E aí a gente botou também para essa turma uma condição especial, que é isso, está lá. Aí quem quiser entrar, entra, vê, fuça, e aí é isso. Quiser mais detalhe, eu pedi a Leandro. Leandro está aqui ainda? Acho que já saiu. Eu vou botar aqui 2 e-mails que também vocês podem se comunicar e perguntar, tirar detalhe, enfim, esse tipo de coisa. Leandro, como tem um staff da... Leandro é uma pessoa que trabalha comigo, como tem um staff do curso aqui da Juliana, respeitamos, né, o corpo técnico dela que está aqui, eu acho que ele já saiu, ele não está aqui, porque não justificava ficar, hoje é sábado, já negociei com ele, vai nessa, cara, adianta teu lado, a vida tem umas coisas a fazer e ele deve ter saído, porque, logicamente, tem aqui uma turma me apoiando no que eu precisar, eu sei disso. É isso, okay. Juliana. A gente vai fazer um breve intervalo de 10 minutos, de 20 minutos, e aí nós retornamos com a aula do Rafael, para um cafezinho aí, para dar uma respirada, ok? Eu peço para vocês não saírem da sala, para a gente não ter aquele problema novamente no retorno. Só muta e fecha a câmera, se você quiser. Então, 10 e 20 nós estamos de volta. Isso. Okay. Obrigada, professor. Não há de quê. Bem-vindos aí, turma, de volta. Chegando aí no seu tempo. A sala simultânea é bacana, fica uma conversa, né? Mais íntima. Mas temos que voltar aqui para a Casa Grande. Gente, eu nunca tinha participado disso, de você estar numa sala e ir para outra sala. A gente apareceu aqui. Não, tinha que levar um susto aqui. Acabou, de repente. É muito bacana. O sonho acabou, né? Muito bom, muito bom. Nossa, eu achei isso muito máximo, adorei. Muito bom esse recurso, é uma também mágica. Gosto muito. A sala simultânea é um recurso fantástico, e, enfim, já estava desenhado para usar com vocês, e isso aí a Joyce ajudou da forma. E aí é isso, todo mundo de volta, tem alguém ainda voltando, está em outro ritmo, podemos dar prosseguimento? Muito bom, as carinhas de vocês estão ótimas, ou seja, tem entusiasmo aí, isso é muito bom, é o principal combustível. O combustível principal é esse aí, segura esse momento, como você está aí agora, ó, um gás, é isso que você precisa, um gás. Algo entra em seu cérebro, em seu olho, chega na sua aura. Pá! Grupo 1, se apresente e fale um pouco do seu trabalho, da sua perspectiva. Pense sempre o seguinte, esse grupo viu um tipo de mapa, ou seja, os outros grupos não viram. Detalhe o que você puder, fale o que for pertinente, no sentido de que as pessoas captam, porque o material vai estar lá disponível. A dica que você der, de repente você entra lá depois e só me dá notícia, ó, usei em uma aula, foi bacana, ou usei em uma aula e não deu certo, mas me dê notícia, isso é o que eu quero saber depois, ferramentas concretas para trabalhar. É que a gente não tem mais tempo, mas certamente eu ia pedir, apliquem, voltem e contem a experiência. Não temos esse tempo, então é agora. Então, grupo 1, eu quero ouvir vocês, falem de todos que fazem parte, quem fez parte do grupo para a gente saber, e aí é isso. Se vocês quiserem, eu acho que eu posso abrir o mapa aqui, o mapa 1, para todo mundo ver, mas aí a gente sai desse universo aqui, todo mundo se vendo, que eu acho também que é legal. Como o material já foi entregue, fale do mapa, é o mapa da África, é o mapa da capoeira, é o mapa do mundo divertido, é o mapa não sei o quê. Quem quiser, abre aí na sua máquina, e vai acompanhando a conversa para poder a gente ficar todo mundo se vendo aqui, que eu acho que isso é o principal do momento, o registro do grupo. Mapa 1, grupo 1, por favor. Bom, vai lá, Ed, fala tu. Bom, o nosso grupo aí foi Tatiana, Ana Luísa, Sandra, Camila,
Eide Carlos, tem mais alguém, gente? Não, nós sim. Isso. E aí, temos aqui colegas de várias áreas, né? Aliás, acho que na educação tinha só eu aqui, mas os colegas de várias outras áreas. E aí, o nosso mapa é África, Estrutura Política e Física. Ele é um mapa que vem com a legenda, né? E lá na legenda tem os países, as capitais, cidades relevantes, lagos, lagoas, represas, grandes rios. E traz ali o mapa da estrutura política e física da África, obviamente. E aí foi sugerido aí, né, pelas colegas, que poderia ser trabalhado ali no 7º ano do Fundamental 2, partindo das impressões dos estudantes, né, como que eles observam o mapa, o que eles percebem, quais são as principais impressões mesmo. E, se não me engano, a Tatiana relatou assim, para a gente também trazer à tona a importância, por exemplo, dos grandes rios, né, o que isso tem a ver com fazer um elo ali com a nossa relação afro-brasileira, para as culturas, né, como que essas grandes civilizações surgiram próximas aos grandes rios. E acho que vocês podem complementar aí, meninas, também, as sugestões aí. O resumo foi ótimo, Ed, está certíssimo. A gente ficou no início até, professor, colegas, a gente mesmo namorando o mapa, sabe? Tanto que a gente demorou um pouco até para definir qual que ia ser a turma. A gente queria ir lá para capoeira, né, pessoal? Foi, a gente vai confessar que eu e Ed Carlos, a gente achou que, poxa, a gente caiu do grupo aqui, mas foi ótimo também, né? Teve outras características. Mas estamos namorando a capoeira aí, professor. Mas foi isso. Assim, essa experiência do agora, você pode fazer, a minha ideia é que vocês façam com todos, e depois me contem, né? Depois me contem, manda tem meu contato, meu e-mail aí, pode pedir à professora Juliana, depois manda o feedback, professor, usei em uma aula e gostei, foi assim, não foi. Só para dizer, antes de você chegar na capoeira, você tem que preparar o terreno. Quem sabe não é esse mapa da África para você preparar o terreno. Né? Então, eu diria para você mais ou menos isso. Então, assim, para abrir uma discussão com uma turma sobre questão étnico-racial de gênero, para abrir uma discussão sobre quem sou eu, vou ver meus antepassados, para abrir uma discussão sobre por que a desigualdade é tão grande no Brasil. Todos nós sabemos, independente da área, temos que construir um caminho para que, no primeiro dia, o aluno, a aluna não saia correndo ou apareça o pai e a mãe para dizer que o aluno não vai mais para o curso. Então, a gente sabe que tem que construir um caminho, e esse caminho é com ferramentas. Um mapa é uma coisa concreta. A diáspora da capoeira, eu estou materializando isso. Quando eu mostro o mapa da África, eu estou materializando isso, eu não estou especulando, não tem nada. Então, ferramentas concretas, nesse caso, que mexe com o mapa mental e mexe também com o quê? Com a concretude que o sistema, às vezes, exige, isso são ferramentas que fortalecem o caminho do educador, da educadora, e também da prática comunitária. Estou lá em uma comunidade, bota o mapa no chão, bota o mapa na parede, onde quiser, ou projeta ele, vamos conversar, sabe? Então, o mapa é uma ferramenta. Eu não estou entendendo direito, então explica. Isso que você falou é muito importante. Eu namorando o mapa. É isso. É o meu mapa mental, eu compreendendo aquela representação que está ali na frente. Depois, na verdade, eu dei um tempo recorde para uma coisa que é alguns dias, talvez alguns meses. Sim. E é isso. Vou botar a palavra para vocês, só porque isso aqui serve para todos. Isso que eu falei aqui serve para todos. Tá? Vamos lá. Isso que o senhor falou foi a nossa primeira impressão, acredito, né? Que quando a gente olhou, meu Deus do céu, como falar para a turma dessa imensidão, né? São tantos pontinhos que estão aparecendo ali, e você pode vê-los de uma forma diferente, né? Pode ver pelos aspectos que o Ed Carlos falou, que eram os cartógrafos que estavam ali, pode ver a partir da nossa visão aqui, né, do que a gente tem de África no Brasil para lá, como é que a gente se reflete. Então, a gente ficou divagando, né, essa questão dos rios que ele comentou, eu pensei muito nas religiões de matriz africana, que tem esse contato muito forte, essa expressão vem daí, né, e como é que isso se relaciona. E aí a Camila lembrou bem que é um tema tão
tão pouco explorado mesmo. Ela falou que é estudante de história e vê que até na formação não tem isso, né? Como é que se fala de uma religião que veio de matriz africana, e se não, isso não é falado, como é que você toca nisso, como é que você muda o curso desse rio, né? Que só vai para um lado, e a gente sabe, na verdade, tem muitos afluentes. Então, a gente começou nesse burburinho, né? A Ana Luísa trouxe a experiência dela de captar a questão estética, né? Ela trabalha com moda e entender como é que isso permeia. Então, a gente se viu até no lugar dos alunos, por isso que veio essa visão, né, também de colocar o mapa e falar assim, vem cá, o que vocês estão vendo daqui, né, porque da gente veio tudo isso, das 5 pessoas conversando. Acho fantástico aí, eu vou passar a palavra, se algum colega quiser dar uma palavra rápida, a gente abre, porque é bom ouvir a todos, a experiência do outro é importante também, mas eu queria dizer para você o seguinte, primeiro contato com o mapa é o seguinte, às vezes, prende na sala, não fala nada, um dia, não, deixa o mapa preso, vê os alunos, o que é isso? O que? Deixa lá. Um dia você volta a falar e aí pergunta, alguém parou e viu alguma coisa? Alguém foi chamado a atenção? O que viu? O que observou? O que não observou? E ponto. Aí o mapa está cumprindo a sua função de despertar, não por obrigação, de despertar por antena ligada. Opa, tem algo ali diferente. Meu mapa mental me leva até lá e eu vejo o que é que isso me informa. E se me interessa ou não. E se eu aprendo ou não. E se me indago ou não. Uma dica. Quem está em sala de aula, bota o material, prende lá. E aí, vai vendo. Um momento você para, vamos conversar sobre. E aí vê o que acontece. Alguém quer dar uma palavra para esse grupo? Acho que a pista é essa mesmo, trabalhou muito bem. Alguém quer dar uma palavra? Rápida. Sandra, fala rapidinho. Você falou de um aspecto legal também. Isso, ó, professor, a gente, a princípio, falou de como a gente pode tirar dos alunos as impressões que cada um pode ter a respeito do mapa da África. A gente tem um mapa político e físico, mas que narrativas eles escutaram sobre o continente, quais países eles poderiam citar, né, que eles já ouviram falar, o que eles sabem desses países. Então, assim, a princípio seria esse movimento. Depois a gente poderia dividir a turma em grupos e ver o que cada um gostaria de falar, pesquisar sobre o continente em si, que a gente tem ali as regiões, né, e dentro de cada grupo a gente poderia pontuar, ajudar os alunos a serem mais específicos. E depois a culminância do projeto seria a apresentação, né, desses grupos. Seria muito rico, porque a gente poderia orientar cada grupo ali em vertentes que ajudariam a todos, poderia falar sobre idiomas, sobre línguas, sobre como eles aprenderam uma segunda língua também, alguns povos ali foram colonizados, que influências eles sofreram e que influências eles deram também, com que eles contribuíram, as riquezas minerais, as riquezas da fauna, culturais, enfim, tem muita coisa para se explorar. Excelente fala, Sandra. Acho que é pular para dentro, Sandra. Sandra, turma, pular para dentro e praticar a aula. Ela está desenhada. Está desenhada. Agora é da forma. Da forma, detalhe. Detalhe é isso, fazer um plano de aula, uma ferramenta e pôr em prática. E os detalhes é no processo. Não tem como antever tudo. Pode ter excelentes surpresas, o que é muito bom, porque tem criatividade. Quando tem criatividade, tem descoberta. Quando eu chego com tudo fechado, a aulinha fechada, significa que o quê? Que eu já limitei. Já limitei. Eu estava até com outras ferramentas aqui para usar com essa turma. Veio o tempo, veio conversa, tive que ser criativo aqui com vocês para a gente também ter substância. Não adianta também ter um monte de coisa e você pega o caldo, que caldo é que ficou? Que caldo é que ficou dessa conversa, desse encontro? Então, tem que pensar também nisso. Muito bom a apresentação desse grupo, acho que é detalhar, e a ferramenta está aí entregue. Grupo 2, mapa 2. Olá, pessoal.